Olá, terceiro ano! Hoje nossa aula é de Geografia e vamos estudar o conteúdo das páginas 85, 86, 87, 88 e 89 da nossa apostila. Então, vem comigo! O valor da paisagem. A paisagem tem valor? E aí, o que vocês acham? Todas as cidades ou municípios têm paisagens especiais que se destacam por alguma razão. Pode ser pela beleza natural, por algum patrimônio histórico, por obras arquitetônicas importantes, entre outros motivos. Paisagens que se destacam pela beleza são reconhecidas e apreciadas por turistas e moradores. Vêm pessoas de todos os lugares para conhecer aquela paisagem. Muitos bairros têm seus imóveis supervalorizados. Os aluguéis são muito caros e o valor de venda também, por conta da vista que as pessoas podem contemplar pelas suas janelas, pelas paisagens que elas vão ver. Existem duas características que são levadas em consideração quando se atribui valor a uma paisagem. Vamos conhecer? Temos elementos concretos. O que são os elementos concretos? São os elementos fixos, construídos pela natureza ou pelo homem, que atraem olhares de muitas pessoas. Temos aí na nossa imagem dois exemplos. O relógio solar em Natal é um local muito visitado por turistas. E temos também o Jardim Botânico de Curitiba. É um lugar muito lindo, muito agradável, muito visitado também. Temos aí também o Palácio Quitandinha, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É um local muito agradável de se passear, de fazer piquenique, é bem legal. E temos aí o conhecido Bondinho do Pão de Açúcar, que fica no estado do Rio de Janeiro. Esses são elementos concretos, elementos fixos que ficam ali. Outra característica são os elementos não concretos. O que são os elementos não concretos? São elementos culturais, tradições. Temos aí duas imagens. A primeira é o Pelourinho. O Pelourinho é um local muito visitado por turistas de todo o mundo. Fica lá na Bahia. É um elemento concreto, mas nas ruas do Pelourinho acontecem várias manifestações culturais, várias manifestações que são tradição daquele lugar. Na segunda imagem, vemos uma tradição sendo apresentada, que é o Olodum. E essa manifestação, essa tradição, esse elemento cultural que está sendo apresentado no Pelourinho é um elemento não concreto que faz parte da paisagem. E esse elemento não concreto, na verdade, todo elemento não concreto, corre o risco de desaparecer, de deixar de existir, caso alguma coisa seja modificada na paisagem concreta. Deu para entender? Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui o Teatro a Céu Aberto, que fica na Nova Jerusalém, do município de Brejo, em Pernambuco, aqui no Brasil. Na primeira imagem, nós vemos o teatro. É um elemento concreto, um elemento fixo. E na segunda imagem, nós vemos a encenação da morte de Cristo, que acontece todos os anos na época da Páscoa, nesse teatro a céu aberto. O teatro é um elemento concreto, mas essa encenação da morte de Cristo é uma tradição, é uma manifestação cultural, é um elemento não concreto. E, infelizmente, o elemento não concreto, como eu já falei antes, pode deixar de existir
caso a paisagem seja modificada, caso aconteça alguma coisa com o teatro e não possa mais acontecer essa manifestação que é tão bonita nesse lugar. Agora que você já sabe o que é elemento concreto e elemento não concreto, faça uma pesquisa, descubra na sua cidade quais paisagens têm elementos concretos e faça uma listinha. E pesquise também se na sua cidade, no local que você vive, tem alguma paisagem relacionada às tradições, ok? Essa tabelinha está na página 86 do seu livro. Paisagens em destaque. Lá no nosso livro, na página 87, encontramos essa imagem aí. Você conhece essa imagem? Então, nós vamos fazer a observação dessa imagem. E como que eu observo uma imagem? Como que eu faço isso? Primeiro, nós temos identificar a imagem. Que imagem é essa? Que local é esse? Ah, essa imagem é uma imagem da cidade do Rio de Janeiro. E como é essa imagem? Será que essa imagem tem mais elementos naturais, mais elementos arqueológicos, mais elementos históricos, mais elementos culturais? O que você acha? Na minha opinião, eu consigo observar muitos elementos humanizados, culturais, arqueológicos, históricos, mas eu acho que o que predomina nessa imagem, olhando ela como um todo, são os elementos naturais. Olha só, o mar, as montanhas, a vegetação. Essa é a minha opinião. E a sua? Ao observar uma imagem, a gente descreve a imagem. Como vamos descrever a imagem? Vamos dizer o que estamos vendo. Eu vejo o mar, eu vejo montanhas, eu vejo o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, eu vejo barcos bem pequenininhos, porque estamos longe, né? Mas podemos ver que são barcos ali no mar, vemos prédios e assim a gente vai descrevendo. E o que será que chama mais a minha atenção nessa imagem? O que chama mais a sua atenção nessa imagem? Você pode observar e falar: ah, o que chama mais a minha atenção é o Cristo Redentor. Não, o que chama mais minha atenção é o Pão de Açúcar. Ai, eu fico às vezes pensando como que foi que construíram o Cristo Redentor lá em cima dessa montanha, não é? São coisas que a gente vai pensando quando a gente vai observando a imagem. E outra coisa, quando a gente descreve uma imagem, a gente vai falar como os elementos estão dispostos na imagem. Por exemplo, o Cristo Redentor está no centro da imagem. À direita, nós temos o Pão de Açúcar. Lá no fundo temos as montanhas. Do lado direito do Cristo Redentor podemos ver muitos prédios. Do lado esquerdo temos bastante vegetação, temos prédios também, mas podemos ver uma quantidade maior de vegetação. E assim nós vamos descrevendo essa imagem. Outra coisa que fazemos quando observamos uma imagem é avaliar. Como está essa imagem? Será que ela está preservada? Será que esse local está bem cuidado? Será que as pessoas que vivem nesse local valorizam esse local? Assim, nós fazemos a observação de uma imagem, de uma paisagem. Lá na página 8 da sua apostila, no Aqui Onde Eu Vivo, você vai encontrar um formulário onde você vai escolher uma paisagem que você conhece, ou pode ser também uma paisagem que você tem vontade de conhecer. Pesquise no seu computador, no seu celular, uma paisagem bem legal e faça essa observação, preenchendo esse formulário, ok?
paisagens que permanecem. Nós vimos, né, estudamos que as paisagens elas se transformam, se modificam ao longo do tempo. Temos aí na imagem a imagem da praia de Icaraí há muitos anos atrás e a imagem da praia de Icaraí hoje. Todas as modificações que ela sofreu, não é mesmo? Mas existem paisagens que são tão apreciadas e valorizadas exatamente por permanecerem como são. É o caso de lugares que, pelas condições históricas ou naturais diferenciadas, requerem preservação e conservação, ou seja, elas não podem ser mudadas. Nada pode ser mudado daquele local, com o objetivo de que sejam conhecidas e apreciadas também por gerações futuras. Essas paisagens identificam um lugar e, por esse motivo, são especiais. Elas podem ser consideradas um patrimônio natural ou um patrimônio cultural. Vamos ver alguns exemplos de patrimônio, desse tipo de patrimônio de paisagem que são patrimônios aqui no nosso país. Temos aí o Parque Nacional do Iguaçu. É um patrimônio natural. Nada pode ser mudado nesse local. É um local muito lindo, né? As Cataratas do Iguaçu. Temos o arquipélago de Fernando de Noronha, né, um conjunto de ilhas, é uma reserva, nada também pode ser mudado nesse local. Tem que ser preservado exatamente como é. Ele pode ser visitado, mas nada pode ser retirado, ele precisa ser conservado. Temos aí o complexo de áreas protegidas da Amazônia Central. Nós estudamos muito sobre a Amazônia, falamos já sobre o desmatamento, mas existem áreas protegidas na Amazônia, onde nada pode ser retirado, onde tem que ser preservada toda a biodiversidade. Temos aí também o complexo de áreas protegidas do Pantanal. O Pantanal também tem a sua área que é protegida, virou patrimônio natural, nada pode ser mexido. Bom, esses foram alguns exemplos, né, de patrimônios naturais, de paisagens que viraram patrimônio. Agora, você vai fazer a leitura das páginas 85, 86, 87, 88 e 89. Eu já expliquei uma boa parte do que você vai ler lá, mas faça a leitura para fixar melhor o que você ouviu e viu nas imagens, ok? Faça com atenção. Um grande beijo. Até a próxima aula.